Boa tarde. Está no ar o seu programa diário sobre sustentabilidade. E nessa edição você vai ver: por que as multinacionais estão investindo milhões para produzir com sustentabilidade? E mais, por que essas empresas exigem que os fornecedores também trabalhem nos mesmos moldes? Vamos saber quais as grandes iniciativas do setor público em uma entrevista com o secretário adjunto de Inovação do Ministério da Agricultura, o Kleber Soares. Então seja bem-vinda, seja bem-vindo ao futuro, com as notícias e as reportagens do Planeta Campo. O problema é tão grande com o aquecimento global que apenas aquelas mudanças de hábito, como economizar água ou energia, deixar de usar o carro e optar pelo transporte público, ou até adaptar todo o manejo de uma propriedade rural, pouco adiantam para a corrida contra o tempo que estamos vivendo. As mudanças têm que ser grandes, eficientes e feitas em conjunto. Ainda bem que muitas das maiores empresas do mundo foram as primeiras a planejar e executar a sustentabilidade. Mais do que isso, exigir que parceiros e fornecedores façam o mesmo. Net Zero. Esse termo tem sido muito falado nos últimos anos, mas talvez você não saiba exatamente o que ele significa. Nada mais é do que a neutralidade de carbono, que acontece quando as emissões desse gás ficam o mais próximo de zero possível. Há alguns anos surgiu o tema da sustentabilidade, que se transformou num fator essencial para a competitividade e que evoluiu recentemente para essa terminologia nova do ESG, Environment, Social and Governance. E dentro desse tema do ESG, a questão ambiental ganhou uma dimensão muito maior no que se chama descarbonização. A descarbonização passou a ser uma demanda essencial para a humanidade. E aí é que nós vamos para a redução da emissão de carbono. Quando uma organização anuncia o Net Zero ou o carbono neutro, quer dizer que adota medidas para reduzir ou eliminar o impacto gerado no clima. Cuja ênfase óbvia é o seguinte: produtos produzidos de forma a gerar emissões de carbono não serão aceitos, a não ser com uma taxa muito alta que inviabiliza a competitividade daquele produto. Então, o mundo desenvolvido, liderado pela Europa, esse tema já está chegando nos Estados Unidos e também na China, né, como uma demanda universal. A descarbonização passou a ser uma limitante de caráter comercial. O debate sobre formas de combater o aquecimento global ganhou ainda mais força depois do Acordo de Paris, em 2015, que foi assinado por 195 países. Não apenas as nações se envolveram e se engajaram com a causa, mas as organizações também passaram a substituir fontes emissoras de gases de efeito estufa por fontes renováveis e limpas. Para se ter uma ideia dessa importância, 55 gigatoneladas de gases de efeito estufa são liberadas anualmente no ar. Na prática, em uma iniciativa Net Zero, para cada molécula de efeito estufa depositada no ar, outra molécula do mesmo tipo é retirada. Diversas empresas brasileiras já se comprometeram com esse propósito, como a JBS. A sustentabilidade sempre foi uma das principais preocupações da empresa. A gente investe em sustentabilidade já há muito tempo, em vários projetos inovadores, mas mais recentemente a empresa assumiu um compromisso bastante ousado chamado JBS Net Zero 2040. A partir desse projeto, a gente tem a ambição de reduzir todas as nossas emissões líquidas, diretas e indiretas, nos próximos 20 anos e compensar todas as emissões residuais. Esse projeto provavelmente vai ser o grande orientador de todos os investimentos que a empresa vai fazer daqui para frente, com o objetivo de descarbonizar todo o nosso negócio.
Para zerar o balanço da emissão de gases causadores do efeito estufa, existe um processo que precisa ser medido. E a COP15, e agora com a COP26, que vai ser reformulada, as coisas vão continuar a acontecer na direção da despolitização. Mas, eu quero reiterar isso. Uma coisa é a teoria do processo, outra coisa é a prática. Por isso que eu defendo insistentemente a necessidade de nós criarmos as nossas métricas reais, né? Para que aquilo que a gente faz hoje, que é sustentável demais da conta, seja reconhecido como tal no mundo inteiro. Nós temos uma agricultura sustentável. Os números são fantásticos. Se pegar nos últimos 30 anos, por exemplo, com grãos, a área plantada com grãos cresceu 87%, mas a produção cresceu 345%. São mais de 4 vezes mais. O que é isso? A tecnologia que reduziu a demanda por desmatamento, por áreas novas. Isso é real, é sustentável. Isso é descarbonização na veia. Além das grandes iniciativas do setor privado, também precisamos das políticas públicas, que fazem muita diferença porque geralmente influenciam boa parte da população. Então, vamos convidar para o nosso bate-papo aqui o secretário adjunto de Inovação e Tecnologia do Ministério da Agricultura, o Kleber Soares. Bom dia, secretário. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos os ouvintes que nos escutam, nos assistem por esse importante programa Planeta Campo. Obrigado você por ter vindo aqui participar com a gente e contar aí essas novidades, né? Eu sei já que a maior delas é o Plano ABC, que inclusive engloba muitos pontos, né, desse trabalho que o agro está fazendo para um mundo mais sustentável, né, Kleber? Exatamente, Pablo. Nós estamos aqui sob a liderança da nossa ministra Tereza Cristina, do nosso secretário Fernando Camargo, a todo vapor, contribuindo por meio de práticas descarbonizantes, sustentáveis, né, para um agropecuário e uma sociedade cada vez mais resiliente e sustentável. Nós tivemos aí um grande sucesso no primeiro ciclo do Plano ABC, por meio de 6 grandes tecnologias descarbonizantes, associadas a plantio direto, floresta plantada, integração lavoura-pecuária-floresta, a recuperação de pastagens, fixação biológica de nitrogênio e manejo de dejetos animais. E para vocês terem ideia da importância, né, e de quão resiliente e sustentável é a agropecuária brasileira, nós simplesmente superamos em muito as metas acordadas, né, por práticas descarbonizantes pelo Brasil, junto ao Acordo de Paris, onde nós simplesmente prevíamos como meta implementar sistemas descarbonizantes em 35 milhões de hectares, entre o horizonte 2010 a 2020, e mitigar entre 132 a 160 milhões de toneladas de CO2 equivalentes. Pois bem, nesse horizonte de 10 anos, o Brasil e os nossos produtores rurais deram um show. Em termos de área, nós implementamos práticas descarbonizantes em cerca de 52 milhões de hectares. Isso representa o cumprimento de meta da ordem de 146%. E em termos de mitigação, as práticas descarbonizantes da agropecuária brasileira contribuíram com mais de 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Isso representa uma meta cumprida de 115%. E como é que o produtor ele pode participar disso, né? A gente sabe que muitos deles, né, já estão implementando isso também com o apoio de algumas instituições regionais ou até federais. Mas de que forma, então, que o governo federal, né, planejou e estipulou esse programa, né? Como é que ele funciona na prática com o produtor? A primeira ação são as diretrizes em cima dessas 6 grandes tecnologias descarbonizantes que eu comentei. E a outra grande ação é o fomento por meio do crédito e fomento agrícola, né? E a nossa grande ferramenta é o Plano Safra, né? Onde nesse ano, para essa safra 2021-2022, o Ministério da Agricultura simplesmente dobrou o volume de recursos do Plano Safra
para as ações e as tecnologias do Plano ABC. A nossa previsão, a previsão da ministra Tereza Cristina, é disponibilizar mais de 100 bilhões de reais para fomento e estímulo de práticas descarbonizantes. Como é que o governo ele atua? Gostaria de saber disso, né? É apenas por uma influência? Sei também que você já citou aí a questão da gente ter até crédito para isso, né? Mas aí de que forma que o produtor chega nele? E o Ministério da Agricultura influencia não só dando as diretrizes, não só fomentando e disponibilizando crédito, como também por meio de uma aliança com os entes, tanto públicos quanto os privados. Exemplo dos entes públicos são as nossas instituições de ciência e tecnologia, como a Embrapa, como as universidades, como os institutos estaduais de pesquisa e extensão rural, como a nossa Anater, que leva conhecimento e tecnologia para o nosso produtor, como também os entes privados. Nós temos uma parceria muito sólida com os sindicatos rurais, com as federações de agricultura, com a nossa Confederação Nacional da Agropecuária do Brasil, com a Organização das Cooperativas do Brasil, dentre outros entes que fazem esse papel essencial de levar conhecimento, tecnologia, informação e também assistência técnica para o nosso produtor rural. Kleber, continue aí, por favor. Vamos só fazer o intervalo, mas depois a gente volta para comentar um pouquinho do que vem por aí também, né, de planos aí do governo federal. Então, segure a conexão, a gente volta já já. A seguir, vamos conhecer pequenos experimentos que podem se tornar grandes soluções, como o uso de uma substância retirada das árvores e que, quando colocada na ração do gado, pode diminuir em até 25% a emissão do metano. Até já! A emissão de metano pelo gado é um dos assuntos mais discutidos quando se fala em sustentabilidade. A gente que é do agronegócio sabe bem. A novidade agora é um aditivo natural que pode reduzir em até 25% a emissão desse gás. O experimento é do Instituto de Zootecnia de São Paulo. Ainda não está pronto, mas já conquistou um dos selos mais importantes do mundo, o Carbon Trust. Veja na reportagem de Michele Jardim. Rápidos e baratos. É assim que são os experimentos conduzidos pelo Laboratório de Fermentação Ruminal e Nutrição de Bovinos, do Instituto de Zootecnia. Poucas instituições no mundo têm instalações tão avançadas como as do novo centro de pesquisa localizado em Sertãozinho, interior de São Paulo. A estrutura é única no Brasil e conta com equipamentos capazes de agilizar e reduzir os custos de pesquisas na cadeia produtiva da carne. Um aliado para o produtor. A gente precisava de salas grandes, a gente precisava colocar todos os equipamentos, que pudessem nos munir dessas ferramentas para que a gente pudesse fazer todas as análises. E aí a gente construiu isso daqui. Constrói como? Primeiro com a ajuda do governo, Tem um investimento grande aqui, que a gente chama de tesouro, do governo do estado de São Paulo, e um investimento grande da FAPESP. A FAPESP investiu bastante nesse laboratório através de um projeto que chama Plano de Desenvolvimento Institucional de Pesquisa. E esse projeto promoveu essas instalações, esses equipamentos novos, como você viu. Então, hoje a gente consegue ter um laboratório que não tem nenhum outro no Brasil. Fermentadores, analisadores de proteínas, centrífuga de ultra-refrigeração, cromatógrafo, alta tecnologia para servir de aliado para o produtor. Inclusive, um dos estudos analisa o aditivo em nutrição animal. Quando são colocados na alimentação, eles podem reduzir a eliminação de gases como o metano, medida amiga do meio ambiente. A ideia é testar em laboratórios novos produtos e oferecer ao produtor respostas seguras e sustentáveis. Por exemplo, um experimento com 5 tratamentos aqui no laboratório, que duraria de 5 a 6 meses no campo, a gente consegue fazer em 3 meses no laboratório. Um experimento que a gente ia gastar por animal 10 quilos de matéria seca por animal, aqui cada vaso desse simulando um animal, a gente utiliza 100 gramas, então torna isso o experimento mais rápido, mais barato e nos possibilita testar produtos ou alimentos que ainda não são usuais no campo e a gente não sabe qual seria a resposta do animal. Então aqui,
como a gente não vai causar um dano no animal, a gente pode, por exemplo, um aditivo que ainda não se sabe a resposta lá no canto, testar doses maiores, doses menores, até chegar numa dose ideal, ou algum subproduto de algum resíduo da indústria que a gente não sabe se teria algum componente que ia prejudicar a saúde do animal, a gente pode testar primeiro aqui, antes de levar esse produto lá para o campo. Um dos destaques do laboratório é um sistema in vitro chamado DualFlow. Existem poucos como ele no mundo e é o segundo instalado no Brasil. O diferencial desse equipamento é que a gente consegue simular a digestão da vaca, o rumen da vaca, dentro do laboratório. A vantagem disso é que a gente consegue otimizar o processo de entendimento dos processos de gestão, porque a gente consegue medir as mesmas coisas que a gente mediria lá no campo, só que de uma forma muito mais rápida, mais prática e econômica. Existem outros equipamentos também, como o sistema in vitro de produção de gases. São estruturas parecidas com garrafinhas. Cada uma delas simula um rumen. Para medir todos os dados gerados, é usado um cromatógrafo gasoso. É um sistema mais simples, mas a gente consegue testar um número maior de tratamentos. E também a gente consegue medir ali dos processos de gestão variáveis como produção de metano e CO2 e também entender os processos de gestão antes de levar lá para o campo, de uma maneira também mais rápida, mais simples, e também a gente pode fazer um screening, né, desses produtos antes de testar lá no campo, que seria muito mais difícil e mais caro também de se conseguir, e um tempo muito maior. O objetivo do Centro de Pesquisa é otimizar a cadeia produtiva através de estudos e análises para que essas respostas cheguem ao produtor. O principal objetivo desse laboratório é fomentar a cadeia produtiva, para que a gente pudesse entender um pouco mais como os aditivos eles podem otimizar a fermentação ruminal e, com isso, aumentar a eficiência de utilização dos alimentos, como que essa eficiência de utilização dos alimentos pode melhorar a produção animal, aumentar o ganho de peso, aumentar a produção de leite, e como que isso vai chegar até o produtor e vai otimizar a cadeia produtiva. Então, o objetivo é otimizar a cadeia produtiva. Essa é uma das iniciativas que o Brasil vai levar para a COP26, aquele encontro das lideranças mundiais que esse ano acontece na Escócia. Vamos saber sobre mais algumas novidades que a gente deve apresentar para o mundo? Então vamos continuar nossa conversa com o Kleber Soares, que é secretário adjunto de Inovação e Tecnologia do Ministério da Agricultura. Kleber, o Plano ABC, que a gente já comentou bastante no primeiro bloco, inclusive, ele vai se atualizando, né? O que a gente pode esperar dele, hein? A nossa expectativa é muito em breve, agora no mês de outubro, anunciarmos as ações aditivas ao Plano ABC, que além de contemplar as 6 tecnologias já vigentes, né, para esse novo horizonte, esse novo ciclo de 2020 a 2030, nós adicionaremos 2 tecnologias descarbonizantes, né? Uma delas é irrigação eficiente e a outra terminação precoce de bovinos. Mas a nossa expectativa de participação na COP26 em Glasgow, Pablo, não para só no Plano ABC. Nós estamos preparando um pacote de tecnologias descarbonizantes associadas à agropecuária brasileira, que vai além do Plano ABC, né? Nós estamos a todo vapor com o Programa Nacional de Bioinsumos, que o óxido nitroso é uma das moléculas que mais contribui, né, para efeitos danosos na atmosfera. E, pois bem, quando nós utilizamos práticas e protocolos e produtos descarbonizantes, né, como, por exemplo, os inoculantes ou os fixadores biológicos de nitrogênio, nós estamos contribuindo para reduzir o uso de fertilizante nitrogenado. Nós sabemos que o maior sumidouro, um dos maiores sumidouros, né, de carbono existente na natureza são os solos, né? E por que não analisar, conhecer qual a estrutura de carbono estocado nos nossos solos para poder não só desenvolver e continuar desenvolvendo agropecuária descarbonizante,
como também nós fazemos modelagem, né, e temos mais segurança e eficiência em emissão de créditos e outros ativos associados a carbono na agropecuária. Por mais que nós tenhamos aí evoluído, de nada adianta nós avançarmos se nós não conhecemos o nosso maior patrimônio em termos de insumo, né, em produção agropecuária, que chama-se solos. O Brasil precisa conhecer seus solos. O produtor rural brasileiro precisa saber o que ele tem de grande camada, que é a primeira camada para o incremento e desenvolvimento de uma cadeia produtiva, que são os seus solos. E no Brasil, Kleber, a gente tem diferentes solos, né? Até por conta dos biomas. Acredito que nesse plano aí de vocês devem haver muitos pontos, né, a serem aí considerados para se trabalhar em cada região do Brasil. O modelo do plano Pronasolos é exatamente fazer essa análise tanto regional, quanto territorial, quanto municipal, muitas vezes até local. Nós sabemos, por exemplo, que em uma propriedade rural, dependendo do tamanho da propriedade, você tem mancha de solos com características completamente diferentes uma da outra, né? Manchas de solo que são mais argilosas, manchas de solo que são mais arenosas, manchas de solo que são numa composição mista. Numa mesma propriedade, você tem pedaços, né, ou plots da propriedade que tem, por exemplo, 45% de argila, e na mesma propriedade tem regiões da propriedade que você tem 10% de argila, né, com concentrações de nutrientes, não só de carbono, como de fósforo, como de potássio, de nitrogênio, completamente diferente do outro. Por isso que os solos, né, compõem o maior patrimônio para o desenvolvimento de uma agropecuária em qualquer nação. E esse é o foco do Programa Nacional de Mapeamento dos Solos Brasileiros. Kleber, muito obrigado, viu, pelas informações, né? Um bom trabalho aí para você e a gente se vê em breve. Eu que agradeço, Pablo. Um grande abraço a você, toda a equipe aí do Planeta Campo. Seguimos por aqui à disposição. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também comentou sobre a participação do Brasil na COP26 em uma entrevista para a equipe de jornalismo do Canal Rural. Ainda nessa linha, esse é o ano da COP26, a Conferência do Clima das Nações Unidas. Como que o Brasil está se preparando e deseja ser visto pelo mundo na COP26? Nós nos faremos presentes. O ministro Juca tem trabalhado nesse assunto, pegou o trabalho do Salles, e é um ministro bastante discreto. Você não tem visto ele aparecendo por aí. Então, ele está fazendo um trabalho excepcional para que nós cheguemos na COP sem traumas, sem um número majorado de desmatamento ou focos de incêndio, e ele possa dar o seu recado, como eu dei na ONU no primeiro momento, em 2019. O programa fica por aqui, mas você sabe que a gente se vê todos os dias, ao meio-dia em ponto, né? Com muita informação para você. Então, até mais.